Tu fala inglês porque é o único idioma que tu sabe. Eu falo inglês porque é o único idioma que tu entende. Por acaso, em algum momento da tua vida já riram do teu inglês? Te zoaram pelo teu sotaque? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como lidar com esse tipo de situação e transformar cada erro em oportunidade de evolução no inglês. Hoje a gente vai falar sobre sotaque, comparação com o inglês de nativos, síndrome do vira-lata, que é uma coisa que muito brasileiro sofre quando tá aprendendo inglês, consistência no aprendizado do inglês e como a fluência no inglês vai muito além do falar perfeito. Essa primeira frase que eu falei aqui no vídeo foi a resposta que eu dei uma vez pra um gringo que zoou meu sotaque anos atrás. Só que essa frase ela não foi pra humilhar ninguém. Foi apenas um mecanismo que eu utilizei pra provar um ponto. Muita gente esquece que falar inglês sendo brasileiro, mesmo com sotaque e tudo, já é uma baita conquista. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar em 6 pontos como lidar com esse tipo de situação e como valorizar a tua caminhada no aprendizado do inglês. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Quer saber o que fazer e como reagir quando tu é zoado falando inglês? Então, bora pro conteúdo de hoje. Esse vídeo de hoje não é sobre rivalidade, não é sobre quem é melhor, quem é pior, e também não é sobre brigar com um nativo, não é nada disso. Esse vídeo é sobre a gente, é sobre eu e tu, que tá nessa caminhada dando o nosso melhor pra aprender a se comunicar em inglês. Hoje eu quero te dar um choque de realidade. Se tu já tá aqui assistindo esse vídeo, estudando, tentando, errando, se expondo, tu já tá na frente de milhões de brasileiros que nunca saíram do lugar. Seja por falta de oportunidade pra aprender inglês ou só por preguiça mesmo. Só que daí vem a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje. Será que tu não tá te travando à toa por causa da forma como tu fala inglês? Será que tu não tá te preocupando demais com o que os outros pensam sobre o teu inglês? Será que tu não tá sofrendo da famosa síndrome do vira-lata? Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu quero virar de ponta cabeça a tua forma de enxergar o inglês na tua vida. So let's start with point number 1. O sotaque brasileiro falando inglês e a visão distorcida. A gente precisa falar sério aqui. Um dos maiores medos dos brasileiros que estão aprendendo inglês é ser julgado pelo teu sotaque quando tu tá falando. Eu tô falando isso porque eu já senti isso, eu já passei por isso. Às vezes é um olhar torto, é alguém te corrigindo, ou até mesmo em situações mais pesadas, as pessoas tirando o sarro da tua cara por causa da forma como tu fala inglês. E de repente tu sinta que se tu não falar igual a um gringo em inglês, ninguém vai te respeitar. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu já trouxe em outros vídeos antes, mas é porque ele exemplifica muito bem o ponto que eu quero trazer aqui pra tu poder refletir. Quando um gringo vem pro Brasil e fala português todo enrolado, tu por um acaso para de escutar o que ele tá falando porque ele não consegue acertar o R do carro e ao invés disso fala carro. Isso não acontece, tu entende o que ele tá falando mesmo sabendo que existe um erro ali. E se tu chegar a rir dessa pessoa, eu vou te dizer um negócio, tu faz parte do problema. Porque na verdade tu deveria estar admirando essa pessoa por ela estar se esforçando para se comunicar num idioma que não é nativo para ela. E convenhamos, português é muito mais difícil que o inglês. É a partir desse exemplo aqui que eu quero te propor a primeira virada de chave. Porque nesse caso do gringo, o problema nunca foi o sotaque. E para muitos de nós brasileiros, o problema é a visão distorcida que a gente tem sobre nós mesmos. Em outras palavras, é a tal da síndrome do vira-lata. A gente se convence que a gente precisa falar sem sotaque brasileiro para ser levado a sério. Mas isso é só uma ilusão. Eu quero que tu entenda uma coisa, sotaque não é defeito, é identidade. Faz parte de ti. É a prova de que tu tá utilizando o inglês como segundo idioma. Para pra pensar nisso, olha só que poderoso. Tu já fala português e tá tentando aprender inglês. Tu tem duas formas diferentes de enxergar o mundo. E isso por si só já te coloca em um patamar que muita gente que só fala inglês nunca vai ter. Agora para e pensa comigo. Quantas portas se abrem pra ti só porque tu não desistiu e decidiu aprender inglês? Quantos brasileiros ficam travados a vida inteira porque ficam nessa noia acreditando que não tem jeito pra aprender línguas? Só o fato de tu tá aqui se dispondo a tentar entender melhor porque tu tem tanta dificuldade pra aprender inglês, isso já te coloca à frente de muita gente. E aqui vai uma mensagem de coração pra ti. Eu realmente espero que tu nunca precise passar por esse tipo de situação quando estiver falando inglês com alguém. Mas se em algum momento da tua vida, alguém, seja gringo ou não, ri do teu sotaque ou ri da forma como tu tá falando inglês, lembra sempre disso. Tu fala inglês, por mais básico e capenga que seja, porque tu estudou, porque tu te esforçou e porque tu decidiu sair da tua zona de conforto. E essa outra pessoa que tá te zoando, se for um gringo, só fala inglês porque nasceu no meio desse idioma. E se tu te identificou com esse primeiro ponto que eu trouxe aqui, eu quero que tu assista depois um vídeo que eu fiz só sobre esse assunto, que é justamente falando sobre esse assunto da síndrome do vira-lata ao falar inglês. É um vídeo que vai te ajudar a parar de te sabotar de vez. Vou deixar um cardzinho aqui em cima, é só clicar pra salvar e assistir esse vídeo depois, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. No próximo ponto agora tem um detalhe muito importante. Eu vou te mostrar que se tu tá estudando inglês, isso por si só deveria mudar totalmente a tua forma de encarar o idioma. So point number 2, here we go. O privilégio de estar
estar aprendendo inglês. E aqui eu quero abrir os teus olhos para um dado simples. Só no Brasil a gente tem mais de 200 milhões de pessoas. Agora para chutar quantas realmente falam inglês bem. Menos de 5%. Isso significa o quê? Que se tu tá aqui agora, investindo energia e tempo para aprender, tu já tá sim entre uma minoria privilegiada. Deixa eu te trazer um exemplo prático. Pensa em qualquer entrevista de emprego onde aparece inglês intermediário que seja nos requisitos. A maioria das pessoas já desiste ali. Só pelo fato de tu ter a coragem para se candidatar a essa vaga, tu já tá na frente de 95% da população. E aqui eu não tô necessariamente falando só sobre falar inglês bonito. Isso também é sobre acessar coisas que quem não se arrisca a aprender inglês nunca vai conseguir acessar. Um documentário que só existe em inglês, por exemplo, um livro que nunca foi traduzido, um curso internacional que pode mudar a tua carreira. Pensa aqui comigo, enquanto a maioria depende de tradução ou de um celular ou de algum dispositivo para intermediar porque não consegue entender inglês, tu tá te preparando e caminhando para consumir todo esse conteúdo e aproveitar todas essas oportunidades direto da fonte. E isso não é pouca coisa, isso é poder de escolha. E tu sabe o mais louco de tudo isso? Muita gente que tá aprendendo inglês ainda se diminui. Acha que não tá pronto porque não tá soando perfeito. Mas a real é que o simples fato de tu tá aprendendo inglês já te coloca quilômetros à frente de muita gente. Então antes de tu te cobrar demais, respira e lembra. Tu já tá jogando um jogo que milhões de brasileiros ainda nem entraram em campo. E olha só, se essa mensagem tá batendo em ti de alguma forma, não esquece de dar aquele smash no like e aproveita para te inscrever aqui no canal do English Drops, porque eu tô sempre trazendo essas sacadas que mudam o teu jeito de enxergar o inglês aqui nos vídeos. Toda semana tem conteúdo novo e todo santo dia tem exercícios novos que eu posto na aba aqui de comunidade no YouTube para tu colocar o teu inglês em prática todo dia. Agora, como eu tava falando sobre esse ponto de se cobrar muito, antes de tu começar a te achar menos que os outros, eu quero te mostrar por que a comparação, principalmente se tu estiver comparando o teu inglês com o inglês de um nativo, é provavelmente uma das maiores armadilhas que tu pode cair quando tu tá aprendendo inglês. Point number 3. A armadilha da comparação com o inglês dos nativos. Eu já abri teu olho uma vez aqui nesse vídeo, mas eu vou abrir de novo. Para e pensa aqui comigo. Tu acha que quando um americano, por exemplo, ele vem aqui pro Brasil, quando ele minimamente tenta aprender português, tu acha que ele já vai falar português igual a ti? É óbvio que não. O cara vai demorar anos pra desapegar daquele sotaque que ele tem, pra usar gírias, pra entender as piadinhas que a gente faz aqui no nosso idioma. Para e tenta imaginar a cena agora de um nativo chegando aqui tentando pedir um pastel na feira. Por favor, eu querer um pastel de carne e um caldo de cana. Tu acha que a gente realmente vai exigir que um cara desse fale como se ele tivesse nascido em São Paulo ou no Rio? Isso nunca vai acontecer. De novo, a gente precisa valorizar o esforço que essa pessoa tá tendo de se comunicar em um idioma que é totalmente fora da zona de conforto dele ou dela. Agora, invertendo os personagens dessa história. Por que quando é contigo, tu se cobra tanto pra falar inglês tão bem como se tu tivesse nascido em Londres ou em Nova York? Esse peso extra que tu coloca em cima de ti não faz sentido nenhum e só vai deixar o teu processo de aprendizado mais pesado do que ele já é. Ah, e antes que comece esse tipo de comentário... mas a Bruna Marquezine, mas o Rodrigo Santoro, mas a Anitta. Todos eles são fluentes e nem dá pra perceber que eles são brasileiros falando inglês. Tá, beleza. Mas por um acaso tu sabe qual que é a história, qual que é a jornada, qual que é a caminhada deles aprendendo o idioma? Tu acha mesmo que eles nunca passaram por nenhum perrengue na vida falando inglês? Se tu costuma fazer esse tipo de comparação, é melhor tu dar uma parada e repensar. Porque tu pode e provavelmente tá se colocando em uma régua de comparação que é totalmente injusta. É muito difícil tu conseguir soar 100% igual ao americano, igual ao britânico, igual ao australiano falando inglês. Só que tá tudo bem com isso. O teu objetivo não é te transformar, ter uma metamorfose e virar um gringo. O teu grande objetivo deve ser tu conseguir te comunicar em inglês de uma forma confortável sendo quem tu é. E eu não sei se tu parou pra pensar nisso, mas até os nativos têm sotaque e também cometem erros. E nem por isso eles são menos inteligentes ou menos fluentes. Pensa no próprio Barack Obama. Ele é um cara que ele tem um sotaque muito típico de Chicago. Ou até a Taylor Swift, que tem uma pronúncia bem regional do Tennessee. Se tu parar, escutar e prestar bastante atenção quando essa galera estiver falando, tu vai perceber muito rápido que eles não falam inglês perfeito. Eu digo inglês perfeito aquele no sentido de uniformidade, mas isso não impede ninguém de entender eles ou de respeitar eles. Então, se até americanos famosos têm sotaque, por que tu acha que tu precisa soar igual a um nativo qualquer pra ser levado a sério? O ponto aqui é o seguinte, sotaque é identidade, não é defeito. E conseguir reconhecer isso muda totalmente a tua percepção sobre aprender inglês. O problema é que a gente costuma colocar o nativo
num pedestal, como se fosse algo inalcançável. Mas tu tem que ter isso na tua cabeça. Ele já nasceu dentro do inglês. E isso não te diminui. Só mostra que a tua corrida para aprender o idioma é diferente. Everyone has got their own walk of life. E ó, a partir do momento que tu entende isso, tu começa sim a virar o jogo. Tu para de medir o teu inglês com a régua errada. E se tu acha que tu ainda precisa de validação pro teu inglês, então calma aí, porque no próximo ponto eu vou te mostrar justamente como tu pode usar isso ao teu favor. Point number 4, virando o game. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes tu já teve numa entrevista, numa reunião, ou até numa conversa simples com um gringo, pode ser até online, e tu sentiu aquele frio na barriga, aquela voz interna falando: será que meu inglês tá bom? Será que estão entendendo o que eu tô falando? Será que ele tá rindo de mim por dentro? Pois é, esse pensamento ele trava qualquer pessoa. Só que aqui eu quero te passar um ponto que pode ser uma virada de chave mental pra ti. Ao invés de tu pensar, será que o meu inglês tá bom? Experimenta trocar isso por, cara, esse é o único idioma que tu entende. Eu tô aqui me esforçando pra me comunicar contigo. Tenta repetir essa frase internamente pra ti. Tu percebe como isso muda o peso? E de repente tu não é mais o brasileiro que fala errado. Tu é o brasileiro que teve a coragem de aprender um outro idioma e agora tá usando ele na prática. E isso pode parecer algo super simples, mas é algo que é extremamente importante. Porque para e pensa, o gringo tá confortável no idioma dele, mas tu tá expandindo a tua mente, tá quebrando barreiras. Tu tá atravessando uma ponte que ele nunca atravessou. Quem é que tá jogando o jogo no nível mais difícil? Agora para e imagina essa cena aqui. 2 candidatos em uma entrevista de emprego. Um fala inglês porque nasceu nos Estados Unidos. O outro, que é brasileiro, aprendeu, se esforçou e tá ali se comunicando. Quem tu acha, aos olhos do entrevistador, que demonstra mais resiliência, esforço e capacidade de adaptação? Acho que tu nunca parou pra pensar nisso, né? E é justamente aí que tá a virada. Quando tu para de se colocar como inferior e começa a perceber o valor da tua caminhada, a tua confiança muda. E a forma de tu encarar o idioma e, por consequência, a forma como tu vai te comunicar também vai mudar. E vai ser uma mudança positiva. E aí sabe o que acontece quando tu vira essa chave? Tu começa a falar com mais naturalidade. E isso por si só já melhora o teu inglês. Porque confiança e fluência andam sempre juntas. Se tu nunca te sentir confortável falando inglês, tu nunca vai ser fluente. Mas tem uma outra coisa que pode te ajudar ainda mais se tu sente que ainda trava na hora de falar inglês. Tu já conhece o Desafio de Strava? É um mini curso que eu criei de 7 dias para tu aumentar o contato com o inglês no teu dia a dia, utilizando as coisas que tu já tem em casa e aprender como te libertar das amarras da tradução. Tu vai aprender todos os fundamentos necessários de como aprender a pensar inglês em 7 dias. E se tem uma coisa que eu posso te garantir é que esse desafio não é teoria chata. É prática para te colocar no jogo e destravar o teu inglês de vez. É só R$19,90 e tu ainda fica coberto pela garantia de 7 dias. Caso tu não fique satisfeito com o mini curso, eu devolvo o teu dinheiro sem burocracia e sem perguntas. Se quiser participar do desafio, é o primeiro link aqui da descrição. E tem uma outra coisa que eu preciso te falar, não adianta só perder o medo. Se tu não tiver consistência no teu contato com o idioma, tudo sempre vai voltar a estaca zero. E é justamente isso que eu quero te falar agora no point number 5. Consistência acima da perfeição. Sabe qual que é um dos maiores mitos do inglês? De novo, é a ideia que tu precisa falar perfeito para ser fluente. Cara, não é isso que te deixa fluente. O que te deixa fluente é falar inglês todos os dias, mesmo que com erro. Vamos refletir aqui de novo. Tu não aprendeu português decorando regra gramatical antes de abrir a boca. Tu aprendeu português foi errando, ouvindo, repetindo e ajustando. Fluência, my dear viewer, vem da repetição e não da cobrança. E o grande problema aqui é que muita gente estuda inglês como se fosse para passar numa prova, tentando acertar tudo de primeira. Usa o inglês como se fosse uma ferramenta que tem um botão de liga e desliga. Só usa o inglês quando precisa e em algum momento específico. Quando precisa ler uma notícia, quando precisa ir em uma reunião de trabalho. As pessoas não tratam o inglês como algo que faz parte da rotina. E por isso nunca conseguem criar familiaridade com o idioma. Acabam tratando o inglês sempre como algo estrangeiro. Só que na vida real o que conta é, tu tá conseguindo te comunicar? Tu tá sendo entendido? Se sim, no fim do dia é só isso que importa. Quer ver um exemplo prático? Eu já tive aluno que tinha medo de errar o do e o does no Simple Present. Aí ficava ali, em silêncio, com vergonha. Só que quando o aluno soltou a trava e começou a falar e praticar todos os dias, mesmo cometendo erros, o cérebro dele foi se acostumando com os padrões do idioma. E isso acontece com muita gente e muitos dos meus alunos.
símbolos. Depois de um certo tempo, as estruturas que parecem que são algo super complicado começam a soar naturais. E as coisas entram no automático sem nem mesmo tu perceber. Da mesma forma que acontece quando tu tá falando em português. E hoje tu tem ferramenta de sobra para manter esse contato e essa consistência na prática com o inglês. Música, séries, podcasts, inteligência artificial, canais como esse aqui do English Drops, tudo na palma da tua mão. Ou seja, não existe mais desculpa. Tá tudo ao teu alcance. Inclusive, o que mais tem aqui no canal é vídeo de eu demonstrando como tu pode utilizar diferentes ferramentas grátis para tu praticar o teu inglês todo santo dia. Eu já deixei um cardzinho aqui em cima com a playlist para tu salvar e dar uma assistida nesses vídeos depois. Porque se tu não sabe utilizar a inteligência artificial para aprender inglês ainda, você tá perdendo tempo. E também para manter essa consistência e prática do inglês viva, eu quero te convidar para a área de membros aqui do canal do English Drops, o English Drops Club. Olha só todos os benefícios que tu vai ter se tu virar membro aqui do canal. Aulas exclusivas da English Drops Academy só para os membros, descontos especiais em todos os meus cursos de inglês. Inclusive, se tu virar membro e quiser desconto nos cursos, é só me chamar no WhatsApp que tem na bio. Tu também sempre tem acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Tu tem emojis e selos personalizados que tu pode utilizar nos comentários e também em todas as lives que eu faço aqui no canal. E claro, o teu nome nesse lindo mural de membros que aparece todo final de vídeo. E muito obrigado a todos os membros do canal aqui do English Drops. O apoio de vocês é extremamente importante aqui pro canal. E já que eu falei em ferramentas, eu quero te conectar com algo que vai explodir a tua cabeça. Uma coisa que pode multiplicar o teu contato com o inglês de um jeito que quase ninguém tá usando ainda. Last but not least, point number 6. Transformando o medo de falar inglês em ação. Olha só, se alguém em algum momento rir do teu sotaque ou da forma como tu fala inglês, tu já tá dentro de campo em um jogo que muita gente aqui no Brasil nem entrou ainda. Falar inglês, por mais capenga que teu inglês seja, não te faz menor. Muito pelo contrário, cada vez que tu arrisca, tu mostra coragem e que tá disposto a se desafiar onde milhões desistem. Cada erro, cada travada na fala é só mais uma oportunidade de aprender e ficar mais confiante. Não existe caminho errado aqui. Existe prática, consistência e coragem de continuar tentando. Agora, se tu acha que já tá jogando no nível difícil há muito tempo, espera até ver como o Notebook LM do Google vai turbinar a tua rotina no inglês. Se tu realmente tá nessa pegada de querer evoluir no inglês, clica nesse vídeo aqui do lado porque ele vai ser perfeito pra ti. Lá eu vou te mostrar como pegar qualquer conteúdo em inglês e transformar em material de estudo que funciona de verdade na tua rotina, usando uma inteligência artificial do Google específica pra isso. Tu não vai querer perder esse vídeo que é nível de conteúdo pago, mas que tá de graça aqui pra ti no canal do English Drops. I'll catch you guys in the next one and happy English learning.